Segundo livro de Reis, capítulo 6, versos 8 a 23. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas da tua câmara de dormir. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Eles se levantaram do cedo, Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor, peço-te enviar os olhos para a igreja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu o moço cheio de e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, a esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Não é este o caminho, nem esta cidade, seguindo e criar desejos ao homem das casas, e os filhos a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra. Ah, bendito Deus Todo-Poderoso, lida a tua palavra, Senhor Deus. Agora, dá-nos, ó Deus, a orientação, a direção do teu santo e bendito Espírito, para que, ó Deus, façamos a interpretação desse texto à luz da sua própria Escritura, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a graça de aplicarmos para a edificação das vidas aqui nesta noite. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. O tema desta noite, irmãos, a presença de Deus em tempo de crise. Bom, olhando para o contexto, a Síria tinha sido muito abençoada, porque o maior comandante do seu exército, no capítulo 5, foi curado de uma doença incurável naqueles dias. O comandante maior das forças armadas da Síria, o Naamã,
recebeu a cura de sua lepra, e então ele estava muito feliz. Mas a Síria estava agora aqui no capítulo 6, estava em guerra contra Israel. Os assírios foram os povos, em se tratando de guerra, eles eram muito fortes e perigosos, usavam de estratégias como ninguém no seu exército. O exército sírio era muito temente pelos outros povos daquela região. Mas aqui então, nesta guerra que o rei da Síria, diz o versículo 8, ele fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais, ele disse, e olha, então nós vamos na seguinte estratégia, nós vamos estar em tal lugar e vamos estabelecer a nossa forma de ganharmos esta guerra e de lutarmos e derrotarmos Israel. Então estava tudo planejado, o plano era perfeito, emboscada, o exército era muito bem treinado, e eles tinham um grande exército de homens, a Síria tinha tropas, a Síria tinha carros de guerra, a Síria, enfim, tinha um poderio bélico suficiente para lutar contra Israel. Mas o texto sagrado então vai nos mostrar que Deus intervém diante desse plano maligno do rei da Síria. Deus intervém e Deus vai agir poderosamente e graciosamente em favor do seu povo, para que então o rei não trave esta batalha com a nação de Israel. E por isso o texto sagrado vai nos mostrar exatamente que o nosso propósito é que então que a igreja, que nós nesta noite venhamos a confiar plenamente em Deus, independente das circunstâncias da nossa vida. Vou repetir. O propósito então da exposição desse texto nessa noite é para que confiemos plenamente na presença divina, na presença de Deus conosco, independentemente das circunstâncias, pois da forma como ele agiu aqui, certamente ele usa para agir em favor do seu povo e em favor da igreja. Amém? Amém? Então o texto nos mostra esse momento de guerra do rei da Síria, de momento de atacar Israel, e isso ele já tinha feito repetidas vezes, né? Mas Deus agora revela o seu plano, o plano dele, é revelado por Deus. Deus vai entrar em ação de que forma? Revelando o plano do rei da Síria, chamando o profeta. Qual profeta? Eliseu. Pensa num profeta do Velho Testamento, pensa em um profeta que fez milagres. Pensa em um homem usado por Deus na Escritura Sagrada. Pense em um homem que Deus usou poderosamente na história, na época dos livros históricos, na época dos reis, na época desse tempo de monarquia. Deus usou a pessoa de Eliseu para trazer os seus propósitos e estabelecer os seus desígnios. E aqui então, diante do ataque eminente da Síria, ele então se mostra o Deus presente na vida do seu povo, revelando, contando a Eliseu toda a estratégia que o rei da Síria havia feito. Então eu quero convidar vocês para analisarem comigo aqui nesta noite as evidências sobre a presença de Deus em tempos de crise. E a primeira evidência é que a presença de Deus, ela se manifesta na hora do medo. Primeiro, aonde vemos aqui a evidência de Deus? É a manifestação na hora do medo. Olha a expressão. Eu não vou fazer a exposição de todo o texto, mas eu vou partir agora então do versículo 15. Observa comigo? Então a minha primeira divisão vem a partir do verso 15, onde o texto nos diz: tendo se levantado muito cedo o moço, do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cerrado a cidade, e então o seu moço lhe disse: ai, o quê? Meu Senhor, que faremos?
Então o cerco estava montado. O exército sírio estava então, conforme vimos nos textos ali do verso 14, estava lá com seus cavalos, com seus carros e forte tropa, chegaram de noite e cercaram a cidade. O motim, a estratégia é: cerquemos a cidade. E então vamos tomar a cidade. Essa era a estratégia. Mas o exército não sabia do que estava para acontecer. Então a presença de Deus aqui se manifestou na hora do medo, porque o moço, provavelmente alguns teólogos dizem que esse moço poderia ser Geazi, que havia sido também curado da lepra. Mas o texto não diz que é, mas era o moço, porque Geazi era muito próximo de Eliseu por causa da escola de profetas, por causa da forma com que ele assessorava, né? Eliseu em todo tempo, em todo lugar. Mas então vamos pensar assim que o amigo, o companheiro lá de Eliseu, diz assim para ele: meu senhor, que faremos? Que faremos agora? O medo é uma coisa assim impressionante. O medo te leva ao pânico. O medo nasce quando nós olhamos para o visível, para o material. Sabiam disso? O medo nasce quando nós olhamos para o visível. O medo nasce quando nós fitamos os nossos olhos e concentramos os nossos esforços simplesmente nas coisas materiais nas quais julgamos ter segurança. Então, o moço olha e ele vê que o exército da Síria cercou a cidade. O que ele pensou? O que chegou ao seu coração e à sua mente? Ele foi dominado pelo medo, pelo pânico. A visão dele era limitada. Ele ainda não sabia do que estava acontecendo. Ele não sabia do que Deus tinha revelado a quem? A Eliseu. Ele não sabia dos projetos de Deus. Ele não sabia da poderosa mão de Deus. Ele sabia, evidentemente, conhecia a Deus genericamente, no sentido de que Deus era esse Deus que atuava, que agia, mas ele não sabia especificamente do plano de Deus para aquela noite, para aquele momento. É nesse sentido que eu estou dizendo. Então ele não estava sabendo, ele não tinha esse conhecimento, e a visão dele então é limitada, e uma visão limitada ela produz desespero. Se tem uma coisa que o medo traz na gente é desespero, né? A mente da gente, quando ela é tomada pelo medo, a gente não consegue raciocinar. Uma pessoa desesperada, ela não consegue colocar a chave, por exemplo, no buraco de uma fechadura. Uma coisa tão simples que você faz todas as vezes, mas se você está desesperado para pegar a chave e colocar a chave lá na fechadura da tua casa, com pressa, com medo, o que vai acontecer? Você vai ter muita dificuldade. Porque o medo, ele bloqueia a nossa mente. O medo trava a nossa mente. O medo traz esse tipo de pânico na nossa mente. Pane total. Então, pane total, falando de mente, de medo, pane e mente que está dominando a humanidade. A OMS soltou a matéria essa semana no site dela, dizendo que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo está sofrendo com doença, o quê? Mental. Doença mental. Mais de 1 bilhão de pessoas. E assim, as doenças hoje, né, que afetam a mente, aqui eu estou abrindo aqui um parênteses, porque isso tem afetado muitas pessoas. A vida que nós estamos vivendo hoje, as pessoas não estão tendo mais qualidade. E o cérebro está sendo afetado. É a tela constantemente, que é um dos motivos, principalmente para as crianças. Então as pessoas estão sofrendo, a humanidade está ficando doente. E a Organização Mundial da Saúde está tão preocupada porque está sendo assim, uma velocidade muito grande as pessoas com o quê? Doenças o quê? Mental. Então cuide, né? Cuidemos todos nós. Tem que refrigerar um pouco, tem que parar, sabe? Tem que botar ali
uma água no carburador, esfriar a mente um pouco, senão, no carburador, no radiador, o carburador vai gasolina, pastor, que água, rapaz. E vocês também passaram batido nela, né? Então tem que botar um pouco ali de líquido no sistema de arrefecimento, sabe? Porque senão vai esquentar. Não vai dar não, vai ficar com problema de mente, tá bom? Talvez esse é um tema para a gente pensar numa das nossas escolas bíblicas dominicais aqui, ou pregação sobre essa questão da saúde mental. Então a visão desse jovem era limitada, sua mente estava tomada pelo medo, pânico, e quando ele diz assim, que faremos? Não tinha para onde correr, não tinha arma suficiente para enfrentar o exército sírio, não tinha. E então a realidade espiritual, ela tem que ser maior do que a natural. E é por isso que o que ele via não era toda a verdade. O que ele via, o que ele não via, era algo muito maior que estava para ser revelado. Então, meus queridos, a Bíblia diz assim, repetidas vezes, não o quê? Temas, não temas, não temas. Isaías nos escreveu, Deus disse para Josué, não temas. Tiago fala para a gente não temer. A Bíblia toda está dizendo para os servos de Deus e para o povo de Deus e para a igreja do Senhor, não o quê? Não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu estou presente, não temais, ou seja, não tenha medo. Jesus disse lá em João 14, verso 1 e 2, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Talvez você tenha medo. Qual que é o medo que está tirando de você a paz? Talvez você esteja, melhor dizendo, como esse rapaz aqui. Talvez hoje a situação que você está vendo, talvez você está com medo. Talvez você esteja com medo de morrer, sabia? Não sei. Talvez você tenha medo de que a morte chegue para você. Mas com seu medo ou não, ela vai chegar. Mas talvez você tenha muito medo de morrer. Mas aproveitando o ensejo, se você tem medo da morte, Jesus pode tirar esse medo de você, que está no seu coração, esse medo da morte. Eu também já tive medo da morte um dia. A minha adolescência foi de conflitos, medo da morte, medo do que o Apocalipse revela para os sinais dos tempos. Mas quando eu encontrei Jesus, vi que Ele tirou todos os meus medos. Medo, talvez você tenha medo de casar. Talvez você tenha medo de arrumar um casamento. Ou talvez você tenha medo de ficar solteiro. Quer mais? Talvez você tenha medo da solidão. Talvez você tenha medo da velhice. Os dias vão se passando, a velhice vai chegando e você diz assim, nossa, como eu já estou sentindo as limitações que o próprio tempo, a própria idade vai trazendo para mim. E aí você começa a saber notícias e saber a realidade de pessoas que chegaram na velhice e estão hoje, talvez até abandonado pelos seus pais. Talvez colocaram os pais aonde? E colocaram os cachorros no hotel. Está mudando a coisa. O pai vai lá para um lugar, deixa, a mãe fica lá. Mas o cachorrinho não. Quando ele sai de férias, o cachorro tem um lugar reservado no hotel 5 estrelas para ele passar o período das férias dele. É o mundo que nós vivemos hoje. Talvez você tenha medo da solidão. Talvez tem pessoas que têm medo da multidão, tem pessoas que têm síndrome do pânico e ficam com medo da multidão. Tem pessoas que têm o medo do hoje. E por fim, tem pessoas que têm medo do amanhã, do futuro. Esse jovem estava com medo, porque ele imaginou, agora, esta noite, ele chama Eliseu de meu Senhor, é o nosso fim. Cercados, a cidade está sitiada pelo o poderoso império sírio, e o que eu vejo é isso, o que eu observo é isso. A cidade está tomada, está cercada. Então ele entrou em pânico, ele entrou no sistema de medo contínuo. Mas, então,
Pensemos no fato de que, meus irmãos, do que eu acabei de dizer, a presença de Deus, ela se manifesta exatamente na hora do medo. Então vamos conhecer a segunda evidência? A segunda evidência está no verso 16. Verso 16. E ele respondeu. Ele quem respondeu? Olha o texto comigo, ele quem? Eliseu. E então ele respondeu, Eliseu respondeu, não temas. Olha só, não fique com medo. Eliseu deve ter olhado para ele e viu o pânico no rosto dele. Claro, Eliseu era experiente e viu. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora que o servo deve ter entrado em pânico mesmo. Espera aí, Eliseu, não ficar com medo, porque maior é os que estão conosco do que os que estão com ele. Quando? Será? Aí Eliseu não se abalou. Eliseu, diante do pânico do seu servo, ele não se intimidou, porque ele também cria o que Deus poderia fazer. Ele tinha orado a Deus, e Deus então ouviu a oração dele. Eliseu não se abalou porque conhecia Deus, mas ele não negou o problema. Ele não foi dominado pelo medo. Nas palavras dele, quando ele disse assim, não temas, é porque ele tinha plena convicção de que Deus estaria agindo. Então, a fé, ela declara antes de ver. A fé, ela tem que ser declarada antes de ver. Eliseu afirmou, a vitória virá. Servo, a vitória virá. Deus está conosco. Maior é o que está conosco. E aí eu lembro daquele texto lá de 1 João, quando diz assim, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E aí Eliseu então diz assim, são os que maiores, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. O servo, o inimigo não é maior. O inimigo pode até se parecer grande, invencível, imbatível, mas maior é o que está conosco. Maior são os que estão aqui, olha, não temas, porque mais são os que estão conosco, que você vai saber disso. Eu fico imaginando que nesta hora que o servo disse assim, mas como é que Eliseu sabe disso? Como é que Eliseu afirma uma coisa dessa? Ele contou? Como que ele sabe? E aí então vem exatamente a sequência no versículo 16, porque Deus nunca perde o controle da situação, mesmo na hora do nosso pânico. O que Eliseu está dizendo assim, não temas, porque tudo está sob controle. Não temas, porque aquele que governa o mundo está controlando agora as ações do exército da Síria. Não temas, porque Deus vai agir. O Deus que tem feito milagres, o mesmo Deus que por graça e misericórdia fez com que o comandante desse exército que hoje nos ataca fosse limpo da sua lepra, ele está conosco. Eliseu sabia disso. E então, você não precisa viver com medo. Nós não precisamos viver com medo. A igreja não precisa viver com medo. Nós não podemos e não devemos de maneira nenhuma temer o que nos pode fazer o homem. A igreja não pode temer a orquestração que está contra ela hoje no mundo. Porque ela tem um Deus mão forte, poderoso, que controla todas as coisas, e que o próprio Deus disse que nos finais dos tempos haveria de fato perseguições contra a igreja. E ela está vivendo esse tempo como nunca. Quando temos fé, a gente pode ver então a grandeza e o poder de Deus. Mas quando nós temos medo, quando nós ficamos amedrontados, encurralados, o medo impede a nossa ação. O medo tira de nós a fé. O medo nos desencoraja. O medo nos acovarda.
o medo impede cada um de nós de agirmos. E por isso Eliseu diz, não o quê? Temas, porque Deus nunca perde o controle da situação. Mesmo cercado por um exército, Eliseu estava protegido por um outro exército. Eliseu estava protegido. Deus estava olhando para o seu servo. Pare de tentar entender tudo pelo ponto de vista material. Pare de levar a sua vida cristã só dentro da perspectiva material. Tenho que ver para crer. Não é crer para ver. Por isso, a terceira evidência da presença de Deus vem no versículo 17. Orou então o quê? Eliseu e disse, Senhor, peço-te que faça o quê? A presença de Deus então concede uma nova o quê? Visão. Terceira evidência da presença de Deus. Deus estava presente pela terceira vez no texto. E agora então, o que ele faz? Ele abre a visão. A maior necessidade não era o livramento. Porque o que Deus queria que agora que Eliseu e o servo visse é que Deus abrisse agora então a mente e a visão daquele servo. E Eliseu agora nem olha para o exército da Síria, ele olha para o seu servo. E diz assim, Senhor, ajuda esse teu filho que agora entendeu o que está acontecendo aqui. Porque ele não está tendo visão do que está acontecendo aqui. Então abra os olhos dele. Abra os olhos, Senhor. Eliseu não pediu uma mudança de cenário. Eliseu não pediu livramento. Pediu a mudança de percepção da vida daquele homem que estava tomado pelo medo. Senhor, abre então os olhos. E aí diz o texto que imediatamente Deus ouviu a oração dele. E o que Deus fez? E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo, que estava em redor de quem? De Eliseu. Irmãos, esse é um dos textos, depois da sarça ardente, na minha concepção, esse é um dos textos mais preciosos sobre a manifestação da presença de Deus dessa forma que ele se manifestou. Imaginem vocês, ele já tinha dado a visão para Eliseu, e agora Deus quer tirar o medo do coração daquele homem, ampliando a visão de Eliseu para a visão dele também. Porque visão e revelação são coisas diferentes na Bíblia. Revelação é algo mais geral. Ok? Mas a visão é algo mais o quê? Específico. E agora Deus amplia a visão para Eliseu e mostra a ele um cenário maravilhoso. Ele olha então o monte, Samaria, ali está a cidade de Samaria. E ele olha e ele vê carros de fogo. E o que mais? Está completo aí. O que ele vê mais? Só os carros? Cavalos de fogo. Carros, o quê? De fogo. E que estão em volta de quem? De Eliseu. Querem proteção mais honrosa, abençoada do que isso? Como é que o exército sírio vai atacar um exército de carros de fogo? Mas nem vai precisar, porque eles não terão a visão. A Síria, o exército, não terá esta visão. Mas a visão vem para Eliseu e a visão vem para esse jovem, para que eles
descansem no Senhor na hora do medo, na hora do pânico, na hora do pavor, na hora da crise. E então, eles vão entender que Deus é maior do que qualquer exército, maior do que qualquer problema, maior do que o próprio inimigo, que Deus é maior que Satanás, que Deus é poderoso e glorioso e Ele controla tudo e controla todos e controla o mundo. E que nenhum país do mundo, nenhum presidente de um país que contém hoje o domínio nuclear, vai apertar o botão vermelho e vai explodir o mundo quantas vezes quiser com a bomba atômica, a menos que Deus permita. Vocês imaginam se Deus mudar o Sol de posição 1 milímetro? Se Deus aproximar o Sol, digamos 1 milímetro, 1 centímetro, coisa mínima da Terra, o que vai acontecer com a Terra se Ele aproximar? O que vai acontecer? Se Ele distanciar os céus, o que acontece? O Sol, o que acontece da Terra? Congela. Se aproximar, parece que está aproximando. A Europa está pegando fogo mais uma vez. Nós teremos aí o Super El Niño, segundo a ciência. Vamos enfrentar dias aí, nós do Sul, dias difíceis, tempestades. O Norte e o Nordeste vai enfrentar dias quentíssimos. Parece que vai aproximar mais para lá. Enfim, meus irmãos, Senhor, peço-te que abra os olhos e eu quero pensar aqui com vocês nessa noite para Deus abrir os nossos olhos. Para Deus fazer com que a igreja entenda e compreenda com clareza, com exatidão, o propósito de Deus para a nossa vida nesse mundo como igreja. Que nós não estamos aqui nesse mundo simplesmente por estarmos, mas nós somos nós que eu digo, não é nós aqui, a igreja, o corpo de Cristo, a igreja, o povo de Deus, está nesse mundo com um propósito de testemunhar o amor de Deus, a graça salvadora de Deus, mas ela tem enfrentado inimigos, barreiras, para pregar o Evangelho, para divulgar que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Hostes do inferno têm levantado contra a igreja. Os inimigos têm se engrandecido de forma perturbadora contra a igreja. Mas que Deus nos dê a visão exata de que, como igreja, nós temos que perseverar e confiar que Deus vai estar agindo a nosso favor. Ele não nos deixará. Quando Deus abre os olhos, o que acontece com o medo? Desaparece. Desaparece. O rapaz, quando viu esse exército que ele nunca tinha visto, nunca tinha presenciado na sua vida, certamente o medo foi embora. Ver com os olhos de Deus muda o cenário. Nós temos que ter a visão de enxergar, vou usar a palavra aqui que o Gediel usou aqui, nós temos que olhar o nosso papel nesse mundo na perspectiva de Deus, na perspectiva da Bíblia, e não na nossa. Qual é a preocupação que domina sua mente? O que mais você tem estado preocupado? É hora de orar assim: Senhor, abre a mente do meu vizinho. Senhor, abre a mente do meu vizinho para que ele possa ver, ele possa enxergar o Evangelho. Abre a mente do meu patrão. Senhor, abre a mente do meu esposo. Senhor, dá a visão para essa minha esposa, para os meus filhos. Senhor, dê a visão para aqueles que estão longe dos teus caminhos, para que possam voltar. Senhor, dê a visão a esta igreja para que ela siga
com fidelidade a exposição da tua palavra. Senhor, me ajuda a ver, abre os meus olhos, Senhor. Dá-me uma visão que está além do que eu tenho visto. Quando oramos assim, podemos ver a realidade da bendita e poderosa presença de Deus na nossa vida. Por último, a presença de Deus que transforma a crise em testemunho. Verso 18 a 23, vamos lá? E como desceram então contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, segunda vez, Senhor, agora eu te peço, fere, peço-te, esta gente, do quê? De cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. E então ele disse, não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei. E ao homem que buscais, e os guiou. Todos eles ficaram, então o exército sírio ficou o quê então? Cegos. Irmãos, olha só, o grande milagre de Deus. Aquele exército poderoso, de homens treinados, todos os soldados ficaram cegos. E aí quem é que os conduz? O próprio Eliseu. Sigam-me, eu vou levar vocês lá para o homem que vocês estão procurando. Porque eles estavam procurando quem? Eliseu. E aí diz a Bíblia que os cegos então seguiram Eliseu. E eles foram para onde? Só para a gente entender um pouco. Samaria. Eles não queriam tomar a cidade? Então vem, segue, vamos lá para o centro da cidade. Foram lá. E tendo chegado, diz o verso 20, o Senhor abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhe os olhos e viram, e eis que estavam no meio da... Como pode? Estávamos na posição de ataque. E de repente, ficamos cegos e viemos todos... Estamos aqui dentro da cidade agora. Como pode isso? E então é aqui que Deus presente se manifestando, Ele vai transformar então essa crise em um testemunho. Eu vou resumir. E qual é o testemunho então? Qual é? Verso 21 em diante. Quando o rei de Israel, olha só, os viu, perguntou a Eliseu, o que eu vou fazer com eles? Vou feri-los? Eu vou matá-los? E respondeu, não ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a este, manda pôr-lhes diante pão, água, para que comam e bebam e tornem o quê? Ao seu Senhor. Olha o testemunho. Qual é o testemunho? Os inimigos agora estão presos. E o que o exército de Israel deveria fazer? Matá-los, ferir, como os assírios faziam. Os assírios pegavam os seus prisioneiros de guerra e eles os penduravam de cabeça para baixo. Feriam-os na espada e os penduravam de cabeça para baixo em determinadas estacas. E ali, eles ficavam assim, então, na beira dos caminhos, das estradas, o sangue se esvaindo aos poucos. Era assim que os assírios agiam. Mas agora aqui, o pior exército da Síria, os homens que estavam ali vão receber o quê? Pão, água. Eles vão ser bem tratados. E não os fira. Cuide deles. Quem disse isso? Eliseu. Respondeu-lhe então, não ferirás. Não façam isso. Ofereceu-lhes o rei grande banquete. Eliseu disse para o rei, não faça isso. Comeram, beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Meus irmãos, eu quero terminar dizendo que esse foi um dos testemunhos mais belos
do Velho Testamento. A presença de Deus, a manifestação do poder de Deus em 4 situações. E a última, Deus quebrantou o coração do rei, de Eliseu, cuida dos inimigos, trate os inimigos. E em detrimento disso, onde que está o testemunho? Nunca mais. A Assíria fez o quê? Olha lá. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Olha o testemunho da igreja, olha o testemunho do servo de Deus, olha o seu testemunho, olha como você deve proceder, olha como nós devemos proceder diante do inimigo. Eliseu, o rei de Israel, tinha tudo, tinha o inimigo na mão, mas não fez isso, porque é exatamente isso que a gente tem que fazer. É exatamente isso que a graça de Deus nos faz. Deus mudou o coração deles e eles nunca mais atacaram Israel por causa dessa atitude. Esta é a mensagem de Deus para você, para mim, para todos nós. A presença de Deus em tempo de crises. Vocês viram o que pode acontecer? Deus pode fazer grande milagre em tempos de crise. Deus pode mudar situações. Deus pode nos dar uma nova visão. E Deus, com a sua presença, pode transformar toda a situação uma grande circunstância de testemunho do poder de Deus. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para vivermos assim. Senhor, abre os meus olhos para ver, que Deus possa abrir os seus olhos, possa abrir os meus olhos, os nossos olhos, porque Deus é soberano. Ele é soberano, Ele é Senhor dos céus.